Empresário, como ter uma vida sem limites através do crédito internacional? Eu costumo falar que é uma pena ver grandes homens, grandes empresas, com grandes ideias ilimitado simplesmente por falta de conhecimento de um tema que ele deveria explorar. Nas nossas palestras, nos nossos treinamentos, nós fazemos questão de pegar pela mão do empresário e não por acaso, porque o seu amigo aqui veio da mesma cadeira que você. Sim, hoje eu estou na cadeira de executivo de uma operação de crédito, de um ecossistema que consegue possibilitar isso para algumas empresas que se capacitam, né, se qualificam para tal, mas o meu maior gargalo, e não só o meu, mas eu me refiro ao meu e de todo o meu time, é mostrar para o empresário que ele também pode acessar o crédito global, ter uma vida ilimitada no que se diz respeito a buscar crédito. Quando nós falamos em grandes financiadores, a filosofia do dinheiro de um grande investidor internacional, ela é muito semelhante à filosofia do dinheiro de um investidor brasileiro, né? De um banco, de um fundo brasileiro. Ele sempre vai querer dirimir o risco. E para você que é empresário médio, que fatura entre 24 milhões de reais por ano até 3 bi por ano, você precisa entender como funciona a cabeça de um investidor, como funciona a cabeça do dono do dinheiro. Porque quando você está dentro de uma corrida que chamamos de corrida dos ratos, você termina não olhando de forma holística o que está acontecendo fora do escopo da tua companhia, fora do escopo daquilo que é o teu trabalho no dia a dia. Vilásio, por que você fala isso com tanta segurança? Eu falo com tanta segurança justamente porque eu vim justamente da cadeira de empresário. E como empresário, tão somente eu não olhava os outros campos, eu olhava estritamente o meu negócio, como que funcionava, a ideia e os conceitos principais do meu segmento. Atuei no segmento de logística, atuei no segmento fitness e todos esses segmentos eu fui especialista, mas quando o assunto era buscar fomento, era buscar o crédito para fomentar o meu negócio, para expandi-lo, eu era realmente ignorante sobre aquele assunto. E essa ignorância me limitou, mas eu só sou grato, né, a Deus por ter tido a oportunidade de ter a minha esposa, que já atuava no mercado de crédito, né, com o mercado financeiro há mais de 20 anos, como executiva de grandes bancos. Isso facilitou com que eu pudesse ter uma visão um tanto quanto mais interna. E eu brinco com a turma, né? Eu tive a bênção, a oportunidade de ter o acesso dos dois lados do balcão. Um como você, né? Empresário que fica ali pedindo o crédito para o banco. E a outra visão, que era a visão da minha companheira ali internamente dentro do sistema financeiro. Isso flexibilizou, fazendo com que eu pudesse ter essa visão de ambos os lados. Dito isso, eu conheci o processo do crédito internacional, como você está tendo acesso, que já me acompanha nos nossos canais, das nossas redes sociais, você está tendo acesso a conhecer também o mesmo mecanismo o qual eu conheci, que é o ACI, né? O aporte de crédito internacional. E até aquele dado momento eu tinha a convicção que só as grandes companhias podiam fazer, só os grandes nomes poderiam acessar, só os bancos teriam o acesso efetivo a essas linhas de crédito, a essas possibilidades, e quando na verdade era realmente falta de conhecimento. Foi quando eu conheci o Luciano Bravo, que me ensinou o caminho do acesso ao crédito e, evidentemente, assim como você que hoje me assiste e acompanha o nosso conteúdo, eu comecei a estudar, entender. Evidentemente ali, naquele momento, nós tínhamos muita coisa esparramada na internet, mas que era algo que não tinha início, meio e fim. E eu sempre busquei de forma
técnica, entender como é que as coisas se encaixam, como é que se inicia, como é que se processa e como é que se finaliza. E aí eu pude ter a honra de, junto com o Bravo, desenvolver essa tarefa, né, tão nobre, que é treinar, que é capacitar não só o consultor, mas capacitar também o empresário que deseja compreender essa ordem de como ir lá fora e captar esse recurso no exterior. E hoje, graças a Deus, essa oportunidade ela está disponível para você. Você pode acessar as nossas plataformas, buscar um contato comigo, com alguém do meu time, algum dos nossos especialistas, justamente para entender como que você primeiro começa a aprender, né? Para depois você dar os passos da internacionalização, se capacitar para isso, né? Se preparar, muitas vezes financeiramente, porque às vezes o empresário ele ainda não está totalmente preparado para um processo de internacionalização que demanda efetivamente, além de ter uma capacidade financeira, ele vai demandar, sobretudo, de ter o conhecimento, né? de entender que ele não está entrando num processo meramente para buscar um dinheiro ou buscar um crédito, seja de 3, de 5, de 10 milhões de dólares. Não é isso, não é só sobre isso. Eu brinco que o crédito, a taxa de juros, o volume de crédito é a cereja do bolo do nosso processo. Mas, sobretudo, quando você se internacionaliza, você vai trazer vida longa para os seus projetos, para a sua família. E eu brinco que, consequentemente, você vai trazer esse benefício para o seu país. E esse é o nosso principal motivo, esse é o nosso principal legado. E eu falo para a turma sempre, gente, se não fôssemos nós, quem seria? Quem seria? As 10 principais empresas, as 10 principais maiores empresas que estão listadas na nossa bolsa, 5 são bancos, 4 são estatais, uma é a WEG, que é uma empresa que se internacionalizou e efetivamente teve a oportunidade de ser a gigante a qual é, justamente pela internacionalização. Evidentemente, esse cálculo deve ser feito pelo empresário. Será que o empresário que se internacionalizou, hoje que fatura multibilhões de dólares por ano, esse empresário tem 2 asas, 4 pernas, é um ser diferente, é um ser intergaláctico? Negativo. É um homem como você, é um homem como eu. A diferença é que ele teve acesso a informações que você não teve, ou que você até buscou, mas que lhe foi negada. Como foi negada para mim, como foi negada para o Bravo. Aí precisamos efetivamente assumir uma bandeira, um posicionamento que levasse efetivamente esse conhecimento que está sendo exposto para você hoje através dos nossos canais, através das nossas redes, de forma profissional, para que você possa iniciar e terminar um processo de crédito internacional, internacionalizando a sua estrutura, elevando o seu nível de conhecimento e exposição para que mostre que o seu trabalho, né, o seu projeto, que muitas vezes está engavetado, né, ou na gaveta efetivamente, ou guardado no seu coração e você não tem a oportunidade de financiá-lo, porque nós sabemos que esse sistema financeiro que temos no Brasil, ele não vai suportar financiar o teu processo, não porque não tem dinheiro, é porque o próprio sistema ele não possibilita isso. Todos nós que somos empresários sabemos da limitação que tem o Bacen, né, de te dar apenas 30% do teu faturamento em crédito, e se de repente você decidir ir para o mercado de capitais, geralmente eles vão aglutinar, quando te aprova, né? Quando te aprova, aglutina ali 50%, 60% do teu projeto, evidentemente você se torna um executivo de luxo de quem tem de fato dinheiro. Mas você pode também fazer a mesma coisa quando você se internacionaliza e muda o jogo do teu processo.